queria retomar a discussão começada agora e partir de uma frase dita pelo capitão Wagner, que ele toca no começo do seu pronunciamento, na essência da política, que é a busca permanente do equilíbrio. Há sempre na relação política duas dimensões. A dimensão, digamos, de querer dominar o homem, o homo hominis lupus, mas também a outra dimensão de ultrapassar, de completar a relação política fundamental. A política, é claro, que tem o momento da violência, você querer dominar, você é presente na relação fundamental, essa luta que persiste em todo contato do homem com o homem, mas ela não se completará jamais se não reconhecermos que o outro tem o mesmo direito que você. É que o capitão falou do equilíbrio. Esse deve ser... Vossa Excelência permite uma parte ali, Aguiar. Logo mais, deputado. Esse deve ser a relação fundamental, porque aqui nós temos que dar um crédito de confiança a todas as senhoras e aos senhores que são homens que estão aqui para servir. E aqui eu lembro muito bem da dimensão dos dois grandes papas, o Papa João XXIII, quando ele começou com o Concílio Vaticano II a abrir a relação com a própria igreja, que estava fechada, dominada sobretudo pela Cúria Romana. E o atual Papa, que é o Papa, a gente poderia dizer, do diálogo. E toda e qualquer pessoa, sobretudo nós, que devemos encarar a nossa missão como servir. Servir, e você tem que ter, dentro da dimensão, ver que não há, aqui nós não estamos querendo matar ninguém, no sentido figurado. Mas às vezes você tem a sensação que há por parte de muitos aquele desejo de realmente ficar levantando apenas uma parte da dimensão política. A dimensão política é, portanto, cheia de violência, mas ela não se completa. Mao Tse Tung dizia que o poder está na ponta do fuzil, só que ele estava errado. O poder está realmente na relação fundamental entre o homem com o homem. Mas como o homem é um ser social, um ser em relação permanente, ele tem que estar aberto para ver os dois lados da questão, como disse o capitão Wagner. Ou seja, o equilíbrio deve ser a nossa luta permanente para que realmente a gente possa construir sempre, e eu acredito piamente que cada um das senhoras e dos senhores que aqui se encontram tem o desejo de fazer o bem, de servir o povo, e esse povo servir também a sua cidade. Realmente isso é fundamental. E sempre tem, como disse o nosso Carlos Felipe, que eu o parabenizo pelo seu pronunciamento, nós temos que ter a serenidade para que realmente haja essa possibilidade do diálogo permanente, porque senão não tem sentido a relação política fundamental. Há duas dimensões, elas são presentes, sempre presentes, o momento da violência, o momento da força, mas fundamental que essa força seja ultrapassada pelo reconhecimento. O outro tem todo o direito que eu tenho, portanto, a primeira manifestação nossa é do diálogo. Eu tenho a satisfação de passar a palavra ao nobre deputado Eli. E, se possível, deputado, proceder. Deputado, Vossa Excelência faz uma reflexão muito profunda
do momento em que nós vivemos nos dias de hoje, onde não existe mais o respeito pela pessoa humana, onde nós podemos dizer que o homem provavelmente acabe sendo produto do meio em que vive, em função, às vezes, da falta de uma assistência maior, em função dessa desunião que existe entre as pessoas, desunião que às vezes era colocada dentro de casa pela própria televisão através das novelas. Deputado professor Teodoro. E hoje nós estamos presenciando mais um fato dentro dessa análise que Vossa Excelência faz. Há poucos instantes todos nós fomos abalados com mais um crime, com mais um homicídio, com características de perversidade, de selvageria, praticado pelo homem contra o seu semelhante. Um pastor de uma igreja evangélica foi assassinado, Daxon Lira, com várias facadas, por 2 indivíduos da pior espécie que vocês possam imaginar, porque já tem passagem pela polícia, e como a impunidade gera violência, eles continuam matando. O pastor havia saído de casa hoje pela manhã, mora na Maraponga, com destino provavelmente à sua igreja. Poderia ser um médico, um padre, um juiz, um promotor de justiça, um trabalhador, um homem do campo, um radiotécnico, um alfaiate. Qualquer pessoa hoje está exposta à ação desses delinquentes, porque infelizmente a lei não funciona. O sistema de segurança pública que nós temos no estado do Ceará só de faz de conta, é uma verdadeira utopia, com investimentos equivocados. E esse pastor foi assassinado agora de manhã, e o corpo foi jogado no meio da rua, paz, meus senhores, na Avenida Duque de Caxias. Os indivíduos fugiram do veículo, houve uma colisão ali na Praça da Bandeira, eles abandonaram o carro, e uma guarnição da polícia que ia passando na hora acabou fazendo a prisão dos indivíduos. E nós relatamos aqui o crime que foi vítima um advogado, uma aposentada empresária, um oficial do Exército Brasileiro, e nós estamos todos apavorados, esperando medidas concretas. Há poucos instantes nós tivemos pronunciamentos aqui de colegas falando sobre as ações do governo com relação ao homem do campo, esse homem que produz o alimento do dia a dia. Aí fala-se aí como se fosse uma coisa mirabolante do governo, a construção dessas adutoras, que vem se arrastando há vários anos. E na hora que anunciaram a Copa do Mundo aqui para o Brasil, o Castelão foi construído em tempo recorde. Aliás, foi implodido e construído um outro estádio de futebol. Com a varinha mágica, o governo construiu um dos maiores centros de convenções da América Latina. De forma rápida e imediata, o governo desapropriou toda a área que liga a aldeota ao estádio Castelão. E por que não resolve essas questões da segurança pública? Trouxeram tratores, trouxeram caminhões para distribuir na época da campanha eleitoral, mas não trouxeram a máquina para ir buscar a água no subsolo. Então isso precisa ser questionado. E eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que levanta aí esse tema dessa desigualdade social. O homem hoje mais parece um neolítico do que um ser civilizado. E outra coisa que me deixa muito triste, o jogo de interesse. O cidadão, às vezes, ele não quer ser do lado do governo, mas ele é pelos benefícios que ele recebe para atender às suas necessidades. E esquece aquele que está lá fora. Essa que é a realidade, professor. Essa que é a realidade dos fatos.
falta sensibilidade e falta, acima de tudo, vergonha na cara. Muito obrigado pela parte que Vossa Excelência me concedeu. Na realidade, Vossa Excelência toca numa parte que é a parte da violência. E a violência hoje é complexa. Você vê o papel do governo federal, o papel do governo estadual, e hoje há realmente uma relação entre todas as ações da polícia a nível nacional. Mas, sem dúvida alguma, deve ser condenada a violência, mas ser também presente o outro lado da questão, que é a questão do reconhecimento. A relação não fica completa. Tenha a bondade, deputado Roberto. Deputado professor Teodoro, é sempre bom ver acompanhá-lo nessa tribuna o equilíbrio e a serenidade. Notadamente no momento onde a sua ida não estava nem preparada. Vossa Excelência chega para dar o tempero que nós precisamos nesse parlamento de serenidade, de equilíbrio. Entretanto, a fala de Vossa Excelência nos leva a pensar na dimensão política. Quando Vossa Excelência cita o Mao Tse Tung, que diz que o poder está na ponta do fuzil e de pronto já contradiz. Mas eu argumento, deputado, quem foi eleito para governar tem que governar. Tem que governar. É isso que o povo espera. E nós temos uma discussão. Nós temos prédios que são verdadeiros corpos sem almas. A própria base do prefeito, e nós falamos isso porque a cidade de Fortaleza tem 30% da população do estado do Ceará e mais de 50% da riqueza do estado. Portanto, a Assembleia Legislativa, ela tem também o dever de pensar na cidade, assim como os vereadores muito bem o fazem. Nós precisamos ver o que está acontecendo, porque nós temos que pensar. A ex-prefeita Luiziane, ela tinha um ambiente totalmente hostil. Ela não contava com a parceria do governador Cid Gomes, ela não contava com parte do seu próprio partido, e era considerada uma pessoa não eficiente, uma gestão não eficiente. E nós estamos vendo que o prefeito Roberto Cláudio, que foi nosso presidente, que é um homem cheio de boas vontades, não está conseguindo, está produzindo vários corpos sem almas. Ainda ontem a deputada Magali, a vereadora Magali, replicou que o deputado Carlos Almano disse: pare de construir posto de saúde, bote remédio nos postos de saúde. Essa história que as empresas atrasaram as entregas devido ao final do ano, isso é lorota. Essa história que o governo federal não está passando os recursos, ela deve vir a público, se verdade for. Devemos encampar uma campanha para que o governo federal cumpra a sua parte. O que não pode são os postos de saúde bonitos, com a estampa boa, reformados, sem ter lá dentro uma aspirina. O que não pode é a iluminação pública, que tem uma contribuição de iluminação pública paga e cara pelo fortalezense, ver a cidade às escuras. O que não pode é o acúmulo do lixo, e nós vimos que a quantidade de lixo gerada nos últimos 10 anos aumentou 800%, mas quem foi eleito para governar, tem que governar, e nós, com o equilíbrio e a serenidade que Vossa Excelência passa, temos que cobrar, porque queremos dar o melhor, que é chegando e concordando com Vossa Excelência, é a essência da política, procurar melhorar a vida das pessoas. Vamos destrinchar esses problemas. O que está fazendo com que a cidade, que tem um problema enorme de mobilidade urbana, tenha mais de 20 semáforos danificados, porque a empresa parou de consertar, porque, segundo o que mostra a imprensa, não recebeu os seus pagamentos. Vamos discutir às claras, à luz da verdade e do bom senso, pedindo a Deus que ilumine o prefeito para que ele faça uma boa gestão que o fortalezense tanto espera. Obrigado, professor. Nós devemos realmente buscar sempre ter presente o equilíbrio. Gostaria de passar a palavra à doutora Silvia. Deputado, um minuto, Vossa Excelência. Só serei bem breve, só para parabenizar Vossa Excelência, que traz o assunto que mais parece com Vossa Excelência nessa casa, que é o diálogo, o respeito com a opinião do outro. Então, eu quero reconhecer aqui publicamente, professor Teodoro, o seu espírito centrado, que
que aqui é uma casa de debates. E ontem, eu conversando com meu filho mais velho, ele dizia uma frase que foi até uma atriz agora, que foi premiada do Oscar, ela lamentando que as pessoas atualmente são punidas por externar uma opinião. As pessoas são julgadas e punidas pelas suas opiniões, pelas suas convicções. Então, assim, eu quero aproveitar o pronunciamento de Vossa Excelência para reconhecer, parabenizar. Vossa Excelência traz equilíbrio para essa casa, traz o debate, proporciona o debate nessa casa, que é a casa ideal para você trazer. E aproveitar também, me encostar aqui no pesar do nosso querido deputado Eli Aguiar, quando ele fala da morte cruel, bárbara, do pastor Darkson Lira. Eu que o conheci desde criança, eu já o via pregando, um dos maiores pregadores do estado do Ceará. Foi uma grande perda. Quero até pedir o nosso presidente que, em nome dessa casa, dê uma nota de pesar para a família do pastor Darkson Lira, que a morte dele só reflete a violência bárbara, cruel, e que eu tenho dito aqui, que não adianta a gente ficar só, é culpa disso, culpa daquilo outro. A gente tem que trazer para o seio da família essa discussão sobre a violência que inicia dentro do seio familiar. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, externar aqui o meu pesar à família do pastor Darkson Lira e dizer que aqui é a casa do debate, a casa das ideias, e Vossa Excelência muito bem representa essas convicções. Parabéns, deputado professor Teodoro. Muito obrigado, minha cara deputada. Eu gostaria, portanto, senhor presidente, de agradecer e encerrar o meu pronunciamento.